Fala, gente, tudo bom? Sejam bem-vindos à estreia do nosso podcast Pode Escurecer, onde a gente vai trocar ideias sobre o racismo no cenário atual, né? Dos nossos artistas pretos, periféricos, que a gente quer entender como funciona todo o processo, tanto do início da produção da música e ao final, onde eles publicam e tudo mais. A gente quer entender tudo isso num cenário até colonial, assim, para ver o que está acontecendo hoje devido a isso. Bom, gente, nosso projeto ele surge a partir de uma ideia onde nós, enquanto 5 estudantes, a gente quer tentar pensar nessa perspectiva e trazer um pouco do olhar dos produtores, da galera do movimento cultural, de como o racismo ele implica no cenário musical, na verdade, né? E tudo isso a gente quer promover através do diálogo, né? Trazendo participantes, entrevistados aqui, que a gente consiga dialogar e entender ainda muito mais sobre o tema que a gente quer abranger aqui. Eu acho que de início a gente pode começar com um papo entre nós dois, né? Se apresentando um pouco, né? Eu sou Pedro Vitor, né? Nós dois somos estudantes de Educomunicação da UFCG de Campina Grande, né? Onde a gente tá com esse projeto da disciplina da professora Lígia, onde a gente vai discutir um pouco, né? O projeto era trazer uma intervenção onde a gente pudesse trazer um pouco da educomunicação e levar informação a vocês. E a nossa ideia foi essa, como eu falei no início, né? Isso, a produção que a gente escolheu foi produção midiática, que é uma das 7 intervenções que a gente estuda. Isso, meu nome é Asker. Meu apelido é Asker, todo mundo me chama assim, mas meu nome é Anderson. Sou lá de Pernambuco, vim aqui para o UFCG para trocar ideia. Tô aprendendo aí sobre educomunicação, que é um campo novo, e tô gostando muito. Tô aqui para tentar o máximo possível entender e compreender e desenvolver meu senso crítico ao longo dessa caminhada que a gente tá fazendo aqui, né? Eu acho que antes de mais nada, é importante também a gente discutir um pouco, né? Eu e acho que a gente divide um pouco dessa coisa de gostar um pouco da cultura preta e no geral, mas acho que a música em si acho que é muito presente, né? Tanto na minha vida quanto na sua, né? Exatamente. A gente é muito conectado, a gente dois escuta muita música assim. Coisas. E o bom de estar com o Pedro, eu sempre falo isso, da gente estar junto, é porque Pedro entende minhas dores, a gente consegue dialogar muito bem sobre isso. Às vezes eu sofro uma sensação estranha, um racismo, um negócio, eu já venho conversar com o Pedro e ele consegue me direcionar e tudo mais. Então tá muito ligado isso na nossa vida, né? Eu acho que isso que a Asker fala é uma coisa que a gente tem sempre falado ultimamente nas discussões, pelo menos eu gosto de trazer muito, que é uma coisa onde essa identificação que a gente sempre fala, né? Que só quem é preto entende, é uma coisa muito de alma. Eu acho que vai muito além do que qualquer outra repressão que a gente passa na vida, né? Eu acho que é uma ligação, assim, que vem lá dos nossos antepassados, assim, que eu acho que é uma frase muito engraçada que tem um influenciador que fala, né? Que é Clayson, não sei se vocês conhecem, que é um influenciador baiano. Sei. Que ele fala muito assim, meus ancestrais devem estar muito felizes disso. Sim. Então acho que tem um pouco disso também quando a gente traz aqui para esse podcast, né? É uma conexão bem ancestral. Quando você encontra outras pessoas pretas assim, é bem legal. E fala nisso, a senhora não se apresentou, né? Eu sou a Júlia. Eu também sou estudante de comunicação social com os meninos e tô aqui só pra dar suporte. Eu acho que, como a gente vinha falando, né, a gente veio debater um pouco aqui, um pouco disso também, né, sobre música preta. Acho que Júlia também é muito mais antenada do que talvez até do que eu acredito nessa coisa toda. Eu já venho pra um lado mais do rap, assim, eu gosto mais de escutar um rapzinho, um pagode, assim, também faz muito mais parte, assim, do que eu curto escutar. Eu sou mais do pop, mais divas pops. No meu sangue, assim, tá o brega funk, né? Mas o pagode, ele tá muito no meu coração, muito, muito mesmo. Eu acho que a galera também esquece um pouco que o brega funk é um ritmo periférico, assim, que vem da periferia e que, por sinal, é muito marginalizado, né? Mas eu acho que tem um pouco... O funk já traz isso, né? Já, o brega funk. Eu acho que tem um pouco de ser um estilo nordestino também, né? Além do carrega, além de ser periférica, nordestino. Exatamente. Que traz mais ainda essa aversão. Esse peso de que música não sei o quê, música não sei o quê. Acho também importante a gente trazer o brega funk até falar sobre isso, porque querendo ou não, enquanto o podcast aqui sendo feito na UFCG em Campina Grande, pertinho de Recife, né? Eu acho que tem um pouco disso também. É que quando a gente sai aqui em todo canto, toca, todas as baladas e fecha, tem sempre um Neif tocando lá, tem sempre um brega funk bem presente, né? O que é que você quer mais, Júlia? Trazer de referência sobre sua vida pop? A minha vida pop?
A minha vida é voltada pra isso, amigo. Porque desde criança eu cresci nesse meio. Meu pai amava Tim Maia, amava Luciano. Não é bem pop, né? Como ele gostava mais disso, eu fui pro lado oposto. Que eu vou contrariar meu pai. Eu achando é que você ia direto na linha do seu pai, não. É Não, eu vou totalmente contrariar meu pai. E então eu fui por esse lado mais pop. Então eu amo Isa. Ela acabou de lançar um álbum que é o Afrodite, que tem bastante dessa coisa de trazer, né, a cultura preta, tem bastante afrobeat, sabe? Fala ali do gueto, né, de como ela cresceu nesse lugar. E ter essa representatividade pra gente, como mulheres pretas, é lindo ver os clipes, é lindo ver como a direção de arte dela tá tão conectada, que nem você falou nessa questão da nossa ancestralidade. Ela traz bastante isso nos projetos dela. E é lindo de ver, é lindo você se sentir representado, né? Porque por muito tempo, o nosso cenário pop era muito branco. O tempo inteiro, só artistas brancos. E quando a gente tem um respiro, que nem a Isa, é, assim, sensacional. Eu acho que você fala um pouco de Isa, e acho que é importante a gente falar também sobre um pouco de como vem essas referências na nossa vida, né? Isa, pra mim, é a maior artista pop da minha vida, né? Pra mim, Do mundo! Só que eu acho que Isa me traz um pouco disso, porque eu não sei se vocês lembram, mas aquele CD... Quando lá em casa tinha um CD, meus pais, por serem muito religiosos, acabavam que a gente não escutava tanta música mundana, digamos assim, né? Mas, de toda forma, eu lembro muito da minha mãe escutar de tudo lá em casa. Eu falo muito que eu tenho muito essa coisa parecida com ela, de escutar de tudo também. Só que eu acho que minhas referências da música preta, ela parte a partir do momento que eu começo a... Quando eu ia pra casa da minha avó, eu escutava com meus primos. Então, foi nessa época que eu comecei a ouvir um pouco de Racionais, eu comecei a ouvir um pouco de reggae. Eu lembro que nessa época a galera falava muito mal de quem eram as pessoas que ouviam esses estilos, né? Só que em casa, como eu falei, né? Lá em casa tinha um CD que eu não sei se vocês vão lembrar, porque eu não lembro como era o nome, mas tocava muito, tinha muito Tim Maia. Era um CD que era uma coletânea. De música black, né? Que era música black no geral. Até Sidney Magal, essa galera toda assim da MPB tinha muito lá em casa. Então acho que a referência de Tim Maia, assim, eu me lembro muito na minha infância, quando a gente fala assim de música preta, né? Só que eu acho que, sem dúvida alguma, meus primos e meus vizinhos e tal influenciaram muito nisso. Porque eu lembro muito de ouvir Chris Brown, por exemplo. Sim. Naquela época bem do R&B Black dele, bem 2000, tipo Beyoncé, 2000, esses isso, rappers, assim. Eu acho que é exatamente o que a gente vai discutir aqui. O racismo, ele tá tão impregnado na sociedade, no Brasil em si, acho que no mundo todo. Mas acho que o processo do Brasil, ele é muito diferente. Ele é muito retrógrado, na verdade, né? Diferente dos outros países, eu acho, a gente que vem da periferia, por mais que a gente escute um pouco daquele rap, daquele reggae, daquela coisa assim, do funk e tal, essas coisas, a gente acaba não valorizando aquilo. E marginalizando também, né? Porque, eu quero escutar, mas eu não posso escutar perto disso, senão eles vão achar que eu sou isso e aquilo. Exatamente. É a síndrome do vira-lata. Só que eu acho também que tem uma coisa, Aska falando isso, me lembra muito quando eu não costumava ouvir música rap, por exemplo, quando eu tava com meus amigos da escola, que a maioria eram brancos. Não ouvia. Eu preferia escutar outras coisas, tipo assim, pra mim, né, que eu venho do interior do Nordeste, aqui do Rio Grande do Norte, lá do Rio Grande do Norte, era muito comum meus amigos ouvirem muito mais um forró. Não que eu não goste de forró, eu amo forró. Só que eu acho que era um estilo que, pra galera, era mais pop, digamos assim. Era mais usual, era melhor ouvir um forró do que você ouvir Não era tão negro, né? Porque não era tão negro. Eu acho que tem isso. Eu não lembro de referências assim. Tem, eu acho. Tipo assim, Batista Lima, por exemplo. Batista não, Edson Lima, por exemplo. Lima. É um cara preto que cantava forró e tal. Só que eu acho que não eram tantos... Os gigantes do forró não eram pessoas negras. A gente tira, por exemplo, hoje os atuais do forró que são maiores, né? Que são consagrados e possuem seu topo ali, que são, por exemplo, a gente traz o Safadão, é um cara branco. Xande Avião e tal, e assim vai, né? Agora tem tanta referência nessa parte, né? Assim, sobre questão musical, na minha casa foi meio 50-50. Meu pai é daquele, não escuta isso, porque isso aí é uma música errada, não sei o quê. Já minha mãe não. Toda vez que meu pai saía, a gente escutava a música lá que desse pra escutar, e isso eu fui me moldando, sabe? Eu escutava um pouquinho de MPB com meu pai, uma música mais... E quando ele saía, tá eu e minha mãe escutando brega, um rap e outra música bem...
E assim foi me moldando, né? Eu também agradeço muito a minha profissão, que me fez colocar diversos repertórios na minha cabeça e conseguindo armazenar o máximo de informações possíveis. E eu consegui, até hoje, eu sou um cara que escuta todo tipo de música. Eu sou o meu preferido, assim, vamos dizer que é o pagode, mas o brega, assim, tá no meu coração. Só que quem é de Pernambuco sabe que existe uma diferença pra gente do brega. Tem um brega que vocês falam que é o Arrocha, mais isso. conhecido também por Arrocha. Só que a gente tem um brega que é especificadamente de Recife ali, que já veio pra gente, que era Torpedo, que era da banda Kitara, então já era muito mais presente esse brega na gente do que qualquer outro tipo de música, né? Mas você acha que, tipo assim, o brega hoje, por exemplo, a galera que canta mais brega é uma galera preta? Ou você acha que... Não, hoje não. Hoje a gente vê que é muito mais galera branca que tá nesse cenário. Eu vejo uma galera mais preta e periférica chegando no brega funk. Isso é verdade. Que é um espaço que se abriu muito. Mas fora isso, era tipo 1, 2 mulheres que tinha no brega que a gente usava como referência, mas hoje... Essa é uma questão de todos os gêneros, né? Do embranquecimento da música. A gente pode ver no rock. Começou com uma mulher preta. Hoje, no rock, só tem gente branca. A gente tá vendo isso com o trap também. O trap começou totalmente na periferia, agora é só os branquelos que tá lá. Eu acho que quando você toca no assunto do trap, vem muito uma... Eu escuto muito trap, né? Mas eu acho que quando começa a mudar um pouco da vertente das letras, vem uma coisa muito diferente. Eu acho que, por exemplo, não que, por exemplo, eu escuto muito cara branco que canta trap. Por exemplo, Hariel pra mim é um... Que Hariel vem do funk, vai pro rap ali, né? Que querendo ou não... Ele navega entre os estilos, né? Mas é porque o trap é isso, né? O trap, querendo ou não, é um estilo brasileiro nosso, que a gente pode dizer hoje que existe um trap que é nosso, que é aquele trap que é mais uma mistura do funk com rap. Só que eu acho que a galera branca começa a não cantar letras que talvez o rap trazia antes. Eles começam a cantar um pouco mais sobre a sexualização da mulher. Isso, exatamente. E, consequentemente, eles trazem um pouco nas letras deles uma coisa mais de ostentação. É um cara da periferia que não tinha uma condição, massa. Só que quando ele sai da periferia e ele começa a ter acesso a coisas que ele não tinha, a consciência social só vai até certo ponto. Exatamente. Depois ali a gente vê que as letras já começam a mudar, é um tipo diferente de raciocínio que eles estão ali. Ele não começa mais a pensar no colega dele, por exemplo, vamos supor, um amigo que é preto, que, por exemplo, foi assassinado durante uma operação policial, ou que passou por uma situação de racismo, ou até mesmo ele pode fazer esse tipo de situação, né? Eu acho que tem um pouco disso. Porque acaba que o convívio social dele muda, né? Ele vai para um ambiente diferente, ele tá com pessoas diferentes, e acaba que ele não sente aquilo mais na pele que ele sentia antes. Sim. De fato. Eu acho que uma pergunta que eu queria fazer a vocês, eu acho que é interessante até também um pouco pra gente falar sobre isso, já que a gente tá só falando um pouco da gente aqui e quanto às referências, é como vocês se descobriram negros. Vocês passaram por esse processo? Porque eu acho que esse processo da minha introdução no meio da música preta vem um pouco disso. Por quê? Porque quando eu comecei a ter um pouco de consciência racial na minha vida, eu começo a, por exemplo, a ter acesso a certas informações, que quando eu tenho acesso a essas informações, consequentemente eu começo a entrar nesse mundo mais preto, né? Não que eu nunca soubesse que eu era preto, não tem como a pessoa não dizer que eu não sou negro, né? Mas eu acho que eu sempre soube, mas eu nunca tive consciência do que eu era. E quando eu tenho essa consciência, por exemplo, eu passo a começar a consumir mais conteúdo de pessoas negras no Instagram, consumir músicas de pessoas negras, enfim, documentário. Começar a consumir nós, na verdade. Sim. E eu acho que isso tá muda bem totalmente atrelado, meu né? meio. Com a nossa descoberta do que a gente consome, é bem atrelado. Porque eu me descobri negra, eu tava no oitavo pro nono ano. E a maioria dos meus amigos eram brancos, porque como eu era bolsista em escola particular, raramente tinha outra pessoa preta na sala. Era eu e talvez algum mais outro na classe A, que eu tava na classe B. Então, eu não tinha consciência nenhuma e não tinha ninguém para me explicar. E o meu pai também, ele nunca foi tão consciente assim. Ele começou a ter consciência quando ele foi pra faculdade, que aí ele começou a estudar, aí ele começou a conversar comigo, e a gente começou a estudar junto. Então, teve esse processo da gente
olhar pra onde a gente tava e comecei a perceber algumas coisas, que nem essa diferença de por que tem tanta gente branca em um só lugar e só um pouco de gente preta. A gente começou a perceber situações de exclusão, de ser deixado de lado. E foi aí que, por essa exclusão, que eu falei, nossa, sou negra. Porque... Sou excluída, peraí, sou negra. Aí eu olhei pro lado, só gente branca, pro outro lado, só gente branca. E foi a partir daí. E como a gente tava se reconhecendo, o que a gente tava consumindo começou a ser de gente preta. Só complementando o que ela vai falar pra gente entender um pouco, tem galera que pensa assim, gente, só tá consumindo um artista preto, achei que quer dizer que só tem que escutar preto, mas assim, entendam que assim, eu chego num ambiente de forró, vamos lá, tá a galera tudo lá dançando forró e eu tô me sentindo que, tipo, ninguém tá conversando comigo, a galera tá me olhando estranho. Putz, é uma pressão social tão grande em mim que acaba, tipo, descarregando isso. Putz, eu não vou escutar forró desses caras mais não, porque eu não me sinto representado. Eu vou pra um lugar, um ambiente que eu me sinta representado. E acaba que é isso, não é? Eu não vou escutar música de branco. Não é isso. É que a gente se sente mais representado. Escondido Calma, às a gente vezes, tô brincando. escuta a música de branco, tá tudo bem. Porque a representação é muito mais. É que nem eu falo, quando eu fui assistir Homem-Aranha, Miles Morales pela primeira vez no cinema. Eu chorei de chorar muito, porque... Pequena Sereia também. Porque, nossa, a gente nunca teve uma princesa preta nem na nossa idade, de 3, 4 anos. Nossa, e quando a gente vê agora, te dá uma felicidade, fala, nossa, ainda Saber bem que a gente pode, né? Isso, Ter acesso a isso. ainda bem que essas Exatamente. crianças de hoje têm alguém pra olhar pra tela do cinema e falar, não, eu consigo também. Eu acho que isso vai virar corte, aquela frase, né? De todo Mas, Podem cortar. pra mim, eu acho que o auge de tudo foi Pantera Negra. Ai, sim. Ali foi o pontapé, assim, que eu Viradinha acho de que... chave, né? Mas ele que foi A virada inicial de pra chave. todos esses filmes Sim. da cultura Certeza. black depois. Certeza. A gente pode entender também que foi uma forma dos brancos capitalizarem a nossa Também, cultura. tem todo esse lado, né? Mas vamos aqui... Porque preto vende, né? Preto vende e preto compra. Mas é aquela coisa, quem não lucra não lacra. né? Exatamente. Amo. Quem não lacra não Não lucra, lucra. na verdade. Mas Pode aí- falar, que agora eu sou... Mas só entrando nesse meio que é muito louco. Eu, como descobri quando eu era negro, né? Voltando pro assunto, eu acho que eu sempre fui aquele cara que todo mundo chegava junto, conversava, mas eu não era incluído nos rolês. Eu não me sentia muito confortável nos ambientes que eu tava. Eu falo sempre pra galera que, tipo, eu sempre fui um cara participativo em tudo, mas eu não ganhava nada. No Miss e Mister da minha escola era, tipo, padrãozinho, branco, olho claro. Não dizendo que eu era bonito o suficiente ou feio o suficiente, né? Vamos lá. Mas, assim, era muito estranho num desfile só um padrão de pessoas ganharem, né? Primeiro, segundo, terceiro. Era muito estranho. Então, eu fui começando a me entender. Eu tive aquele lado de achar que negro eu tenho que ser marginalizado também. Eu tive essa parte da minha vida de essa porra, ninguém me quer, eu vou ser maloqueiro, eu não quero cara feia andar pra isso. Só que não é assim, né? Aí eu fui começando a entender mais em que situação eu tava na sociedade, fui estudando mais, porque além de ser preto, eu sou inteligente pra caralho, né? E vamos lá. Mas eu acho que é isso, tipo assim, no meu caso, eu acho que eu descobri depois que assim, igual a vocês, quando eu tive acesso à informação também, né? Mas eu acho que é isso, libertador, né? Informação liberta. Eu Informação acho liberta demais. totalmente. Quando eu fui pro IFRN, foi quando eu tive esse acesso ao ensino médio já. Eu tinha 14 para quase 15 anos, quando eu me entendi enquanto pessoa negra. Sempre soube, eu sempre tive noção. Só que eu acho que tem a diferença de quando você sabe que você é moreno e quando você sabe que você é preto. E quando você afirma que você é preto, acho que isso... Você afirma para outra pessoa, você se afirma para você mesmo. Então tem essa autoafirmação. Então acho que quando eu trago isso, eu trago como uma luz lá em casa. Porque eu começo de mim, eu trago essas discussões um pouco entre eu e minha irmã, que também teve acesso ao IFRN, né? Querendo ou não, a gente sabe que para nós, enquanto pessoas negras, a gente precisa dessas políticas públicas que facilitem a gente. A gente foi cotista tanto para entrar no IFRN quanto para entrar aqui na UFCG, que minha irmã também estuda na UFCG. Nós dois somos cotistas por cota racial. E, consequentemente, quando a gente começa a debater isso em casa, a gente começa a ensinar de uma forma, acho que não é do comunicativo, mas de uma forma... Pela experiência. Sim, também, amiga, mas eu acho que por uma coisa mais lúdica pro meu pai e pra minha mãe. Meu pai já é aquele cara pretão que não fala, muito calado e tal. Então, acho que quando o meu pai ouvia algumas coisas, por mais que ele repreendesse quando a gente repreendia ele em algumas coisas, ele foi mudando.
Hoje minha mãe não aceita mais que chame ela de morena. Minha mãe não aceita mais passar por uma situação de racismo no trabalho, por exemplo. Quando alguém faz aquele racismozinho estrutural ou um racismo recreativo. Minha mãe não aceita mais essa coisa. Mas tudo isso foi um processo bem... Que a gente precisa ser debatido e informar mais ainda para chegar tanto a galera mais do interior, a galera mais longe possível, que tá disponível a informação e a gente precisa transmitir ela o suficiente para que libertem as pessoas, né? E eu acho que esse é o intuito do nosso podcast, né? Acho que a gente já pode terminar esse primeiro episódio assim, com essas falas lindas de nós três. Da gente falar um pouco sobre como é importante a gente levar essas informações para vocês que estão nos ouvindo. Então, sejam bem-vindos e aproveitem. E aí, gente, pode escurecer a vida de vocês aí, que é de uma forma positiva, hein? A gente não explicou o nome, expliquem o nome. Acho que o Pode Escurecer tem um pouco de trazer essa coisa de você, de ressignificar a palavra, né? Porque Escurecer. quando a gente quer entender alguma coisa, a gente fala assim, eu vou esclarecer pra você. Exatamente. A gente vai escurecer. Então por que não escurece? Vamos É escurecer isso. tudo, gente.